Bom dia a todos, obrigado a todos pela presença. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é um tema relevante, que nós temos tratado esse assunto há bastante tempo. E agora, né, tem ocorrido uma sequência na qual o Tribunal de Contas da União, não só ele, né, como outros agentes reguladores, têm utilizado o modelo do SIS, né, do modelo Framework de Segurança Cibernética do SIS, que é o Centro de Segurança Internet dos Estados Unidos, talvez o principal consenso mundial em termos de segurança cibernética, né, tem utilizado o modelo do SIS como um padrão para a segurança e como uma referência, né, de como implementar, principalmente a gestão de segurança, né, porque às vezes pode falar, mas eu tenho aqui determinado sistema de segurança, eu já adquiri um sistema de vulnerabilidade, mas esse modelo é como ele informa, né, como você gerir a segurança, porque o desafio hoje é esse, é você saber gerir, você saber dar as prioridades, saber utilizar bem cada um dos recursos. Então, nós vamos fazer aqui hoje, né, 5 apresentações rápidas, né? O Alberto vai falar sobre os controles do SIS, o Cássio vai falar sobre esses controles que o TCU definiu como prioritários, o Poggi vai falar como montar um plano de ação e o Carlos Afonso como falar os próximos passos. E eu vou começar fazendo alguns comentários sobre esse relatório do Tribunal de Contas da União, que é um relatório bastante maduro, mostra realmente, né, a capacidade, a competência da equipe técnica do Tribunal de Contas da União em alinhamento, né, com os órgãos federais, né, que precisam atender. E esse modelo, né, baseado no SIS, nota que o SIS ele está na versão 8, ele tem uma característica muito positiva, que é o fato de ele estar sempre atualizado, então sempre se busca, né, ele sempre busca estar bastante atualizado, divulga a sequência dos controles, o Roberto vai falar um pouquinho sobre isso. Muito bem. Então, esse documento, né, esse relatório gerou, né, o Acórdão 1768 deste ano, se eu não me engano, foi publicado no mês passado, e foram feitas várias pesquisas junto a órgãos do governo federal, né? Então, a pesquisa é mais ou menos feita dessa maneira aqui, né? Então, aqui um exemplo de pergunta. A organização estabelece e mantém um inventário detalhado de ativos corporativos, inventário com informações precisas, detalhado e atualizado sobre todos os ativos de hardware da organização, que esse é o controle 1, né? E que gera uma medida de segurança, que potencialmente armazenam, transmite e ou processam dados? Essa é uma pergunta. Então, nesse caso aqui, 22 organizações, não 22 organizações do universo, né? Mas de quem respondeu. Não adotam essa medida, 22 têm a decisão e tem um plano para adotá-la, 85 adota numa parte menor e 110 adota numa parte maior e 136 considera que adota em sua totalidade. As várias respostas às várias perguntas, né, geraram uma avaliação que justificam tanto o relatório quanto o acórdão. Então, esse acórdão, né, ele gera uma ação do que precisa ser feito, ou seja, o que precisa fazer. Então, olha só, o TCU, ele diz, de modo a contribuir para a melhoria da preocupante situação encontrada, ou seja, o TCU fez a avaliação de segurança cibernética e considera que a situação é preocupante. O TCU recomendou a diversos órgãos, né, a Secretaria de Governo Digital, ao Conselho Nacional de Justiça, ao Conselho Nacional de Justiça, à Câmara dos Deputados, ao Senado, ao Supremo, né, e ao Ministério Público da União, a adoção de medidas para fomentar uma rápida e gradativa, ou seja, ele diz que é rápido, né, a implementação dos controles críticos, seguindo o modelo do SIS, ou seja, o Tribunal de Contas utiliza o SIS como um exemplo. Com isso, foi gerado um documento chamado 5 controles de segurança cibernética para ontem. Esse documento é um documento de muito bom nível. Só lembrando, tá, pessoal, quem quiser fazer pergunta, dúvida, solicitar algum documento, pode entrar em contato conosco, que a gente já encaminha para vocês. Os 5 controles de segurança cibernética para ontem, que são os controles básicos, ou seja, para vocês terem ideia, o SIS, né, ele tem 53 controles, já vou falar sobre isso, que ele considera como higiênico. Esses indicados pelo TCU é o higiênico do higiênico, porque o TCU indica 150, ele tem 156 controles, indica como higiênico 56, e também ele
considera que o TCU indica 20, ou seja, é o higiênico do higiênico. Então, esses para ontem é porque realmente quem não tem esses controles já está atrasado. Esses controles, né, o CIS ele tem 18 controles, dentro desses 18 controles desdobram 156 medidas de segurança. Então, dos 18, esses são considerados prioritários. Na verdade, não são esses controles, são as medidas de segurança prioritárias dentro desses controles. O primeiro, né, inventário e controle de hardware. O segundo, inventário e controle de software. O terceiro, a gestão contínua de vulnerabilidades. O quarto, a conscientização. E o quinto, a gestão de resposta a incidentes. Então, são os 5 controles que são necessários estarem implementados, né, para considerar que você está começando a tratar a segurança, a gestão da segurança cibernética. Então, dentro dessa visão, a partir da sua primeira análise, né, o Tribunal de Contas, dentro da amostra que foi avaliada, ele considera que 24% a situação da segurança cibernética é inexpressiva. 202 é inicial, 70 são intermediário e somente 16, né, que é praticamente 5% da amostra, é considerado como aprimorado. Nota que esse resultado, vocês já vão ver daqui a pouco, ele não é o resultado em termos de segurança cibernética, porque a segurança cibernética, né, conforme o CIS, tem 156 controles, o CIS diz que o higiênico são 56, essa situação é em cima dos 20. Então, obviamente, a gente tem uma demanda grande, mas esse é um começo, tá? É um bom começo para a gente começar a se preocupar e tratar a segurança cibernética de forma estruturada. Muito bem. Então, indo para a conclusão deste documento, né, nós estamos falando desse documento aqui, ó, 5 controles de segurança para ontem, como que o Tribunal de Contas conclui? Ele fala, ó, tendo em vista que a situação detectada é de alto risco, então nós sempre estamos olhando por aí, né, ataques cibernéticos, invasões cibernéticas, nota que dentro da administração pública federal, o Tribunal de Contas diz que implementar para ontem. Legal, eu recebi essa instrução. Como é que eu faço isso? Acho que é onde nós, da Módulo, podemos te ajudar. Então, o objetivo é conscientizar os gestores a induzir a implementação de controles e medidas de segurança que podem prejudicar o governo, o cidadão, e impactar negativamente o processo de transformação digital. Então, realmente, há uma prioridade, né, bastante relevante, uma ação relevante neste momento, para que se faça e simplesmente esses 5 controles, que não vai resolver o seu problema de segurança cibernética, mas vai permitir que você comece de forma estruturada, seguindo a orientação do Tribunal de Contas. Bom, então, olha só, olha o que é a evolução, né? O Alberto e o Cássio vão falar mais sobre isso. Existem os controles do CIS, os controles do CIS são 156. Esses controles eles têm uma visão de gestão de riscos. Para vocês terem ideia, o Banco Central ele já definiu que o modelo de segurança cibernética dele é baseada no CIS-RAM. Esse aqui é o chamado CIS-RAM, tá? Que é o Risk Assessment Method. Então, existe um modelo de avaliação de gestão de riscos dentro dos controles do CIS, que são 156, e existe um documento para alinhamento com privacidade e gestão de proteção de dados pessoais, ou seja, o alinhamento com a LGPD. E os 5 controles são uma evolução desse processo aplicado à avaliação, né, muito boa, que o Tribunal de Contas da União fez. Então, existem diversos documentos, inclusive existe, né, nós da Módulo, né, trabalhamos junto com o CIS, nós fizemos a tradução, né, ajudamos lá na tradução para o português, e a versão 8 é a primeira versão a ter uma versão oficial em português, e o Tribunal de Contas também utiliza essa versão, né? O Alberto, que vai falar agora, ele é de um dos conselhos do CIS nos Estados Unidos, é o único brasileiro nos conselhos do CIS, e nós temos uma proximidade muito grande com o CIS. Então, são documentos relevantes, né? E recentemente, né, este ano, eles lançaram o documento de privacidade, tendo em vista, né, o crescimento da GDPR, das legislações americanas sobre o assunto, da LGPD e da legislação que trata a privacidade e proteção de dados pessoais no mundo todo. Então, para a gente enxergar, né, onde é que nós estamos com os 20 controles do Tribunal de Contas, vamos entender aqui. Ó,
O SIS V8, eu estava falando 156, mas são 153. Tem 153 controles. A parte higiênica, que é o grupo de implementação 1, tem 56. Só que desses 153, 117 são associados à gestão da privacidade, ou seja, podem estar correlacionados com a LGPD. Dentro do IG1, do grupo de implementação 1, dos 56, 36 são relacionados à privacidade. E dentro dos controles indicados pelo TCU, 15 são relacionados com privacidade. Então, este aqui é um modelo que pode, inclusive, te ajudar a atender a LGPD. Tá? Então, você vai ver que dentro deste modelo, né, você atendendo, não significa que o projeto é de LGPD, é que você implementando esses 20 controles, 15 controles deles já ajudam automaticamente no processo da LGPD. Por quê? Porque o Privacy Guide, que é um documento complementar ao SIS versão 8, ele correlaciona os controles de segurança cibernética com aqueles que se aplicam à privacidade. Agora, nota o seguinte, quando o Tribunal de Contas diz que é urgente fazer esses 20, isso é para começar, tá, pessoal? Porque os controles de segurança são esses 153. É óbvio que você pode considerar que alguns são pouco relevantes, outros não são aplicáveis, mas não é nada muito longe disso aqui, não. Ou seja, já está distante de chegar no IG1, ou seja, já está distante de chegar no higiênico. O higiênico são 56. Então, o modelo, acho que é uma boa decisão do Tribunal de Contas, iniciar com esses 20 para chegar aos 56, para chegar aos 153. O Tribunal de Contas, essa recomendação é a primeira atividade que ele está fazendo, né? Ou seja, ele, conforme a documentação, ele tem 7 atividades de apoio à segurança cibernética. E é interessante, né? Está pronto para essa ação e tem esse benefício paralelo, né? De ajudar você no seu projeto da LGPD. Então, essencialmente é isso. Quem tiver dúvidas, perguntas, por favor, fique à vontade para mandar pelo chat. E eu vou passar a palavra agora para o Alberto. Muito obrigado, pessoal. No final, vou estar à disposição para nós falarmos sobre esse assunto aí. Obrigado. Obrigado, Fernando. Bom dia a todos, né? Mais uma live importante, né? Falando sobre os 5 controles do SIS para ontem, né? Definidos pelo TCU. E nós vamos falar um pouquinho sobre o que é exatamente o SIS e esses controles, principalmente na versão V8. O SIS, que é o Center for Internet Security, o Centro de Segurança da Internet, hoje eu diria assim, talvez uma das principais associações relacionadas a reunir uma comunidade de especialistas no mundo inteiro para discutir e definir quais são as melhores práticas para implementação de segurança em cybersecurity, né? Então, o SIS ele tem esse trabalho colaborativo dos especialistas e desde 2008 é conhecido esse conjunto aí dos controles críticos de segurança que vem evoluindo desde a sua primeira versão lá em 2008, há 14 anos atrás, até a recente versão 8, que foi lançada no ano passado, no dia 18 de maio. Então, 18 de maio de 2021, o SIS lançou a versão 8 desses seus controles críticos de segurança. É interessante porque o SIS lançou no dia 18 de maio e no dia 19 de maio nós já estávamos fazendo uma live, né? E eu convido vocês depois, pedir aí para a Gaia, para a Jéssica postar aí no chat o endereço nosso do YouTube, que contém a gravação de todas essas lives que nós fizemos. Então, para a gente detalhar um pouco melhor o que eram essas principais novidades do SIS, né? Como é que o SIS se relaciona com outros frameworks, né? Como a 27001, 27701, eu convido vocês a acessar depois o nosso canal do YouTube, que contém mais de 100 lives gravadas e algumas delas falam exatamente sobre o SIS. Então, 18 de maio de 2021 foi lançada a versão 8, dia 19 de maio nós fizemos a live explicando um pouquinho e também disponibilizando para vocês um white paper que explica com um pouco mais detalhe em português o que são essas novidades da versão 8. Né? Então, reforço, inclusive, que os controles do SIS não são apenas mais um checklist daqueles que a gente encontra disponível aí na internet, em vários lugares. Não, eles, por conceberem essa ideia de um grupo de especialistas,
Eles são realmente a lista de ação efetiva e prioritária em cibersegurança que as organizações precisam cumprir, precisam seguir, né? Daí essa visão do TCU de uma maneira bastante atualizada e moderna, utilizar o SIS, os controles do SIS, as medidas de segurança do SIS como referência, orientando para que as empresas implementem, então, esses controles de segurança, né? Então, recapitulando, durante um tempo, até a versão 7, né, versão 6, o SIS sempre considerava os 20 principais controles, e eles eram até conhecidos como top 20, né, os 20 maiores, dos top 20. E nessa versão 8, a novidade é que esses 20 controles eles foram consolidados, reprocessados, né? E os 20 viraram 18 controles, né? Então, a antiga lista de 20 controles do SIS se tornaram agora os 18 controles do SIS, onde a proposta em termos de numeração é seguir uma certa sequência lógica e prioridade de implementação, né? Então, ele começa ali com o inventário de hardware, depois o inventário de software. Já dá para perceber, por exemplo, que o controle número 3, né, que é a proteção de dados, ele tem muito a ver com a atualidade do SIS, né? Então, assim, nessa versão 8, muita novidade foi feita em relação a trabalho remoto, era a época aí do auge da pandemia, né? Então, as organizações precisaram, por exemplo, reforçar as suas medidas de segurança para proteção de trabalho remoto, o conceito de Zero Trust, e especificamente proteção de dados pessoais, relacionadas aqui no Brasil com a LGPD, mas também GDPR na Europa e várias legislações no mundo inteiro, inclusive os Estados Unidos trabalham agora para desenvolver uma legislação federal. E o produto final é esse, então. São 18 controles, né? Sendo que esses controles, já antecipando aí como quase que um spoiler, da nossa live que vem a seguir, o próximo palestrante será o Cássio Ramos, que vai, desses 18 controles, destacar os 5 controles críticos do SIS, que foram elencados pelo TCU como os controles para ontem, né? Então, o inventário de ativos de hardware e software, controle 1 e 2, sem dúvida, a gestão da vulnerabilidade, né? Principalmente garantindo aí os patches dos ambientes, mantendo eles atualizados, a questão de conscientização, a gente sabe que o elo fraco dessa corrente de segurança são os nossos usuários, né, que caem aí nos phishings, né, caem nas artimanhas de engenharia social e, principalmente, eu diria, pelos casos de ransomware, né, sequestro de dados, o controle de G7, que é o controle de resposta a incidentes. Se acontecer um problema, como é que a gente reage? Bom, mesmo selecionando esses 5 ou os 18 controles, né, a gente percebe que o total de medidas de segurança, em inglês, é safeguards. Antigamente, o SIS usava até a versão 7 o conceito de controles e subcontroles. Na versão 8, ele manteve controles, mas subcontroles ele renomeou para safeguards. Aqui no Brasil, nós traduzimos como medidas de segurança. Então, portanto, os 18 controles de segurança do SIS contêm 153 medidas de segurança, que são classificadas, como o Fernando já antecipou, em grupos de implementação. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, que deveriam ser implementados, né, em termos de prioridade, nessa ordem, né? Os controles IG1, inclusive, são conhecidos aí como os controles higiênicos, né? A nossa higiene cibernética, né? Então, mais uma vez, um spoiler em relação ao documento do TCU, desses 56 medidas de segurança, das 56 medidas de segurança classificadas aí como medidas de higiene cibernética, essas 20, que são as que estão contidas nos 5 controles elencados pelo TCU, elas são prioritárias, sem dúvidas, para ontem, né? A novidade, eu estou apresentando alguns slides para vocês em inglês, mas a novidade, né, uma vez lançado em maio, o SIS lançou a versão 8, e 2 meses depois nós já estávamos com essa versão traduzida aqui para o português e colocamos em consulta pública, né? De forma que tivemos muita participação de empresas do governo, empresas públicas, empresas privadas, estudantes, universidades, que nos ajudaram a chegar exatamente nessa versão em português, versão traduzida dos controles do SIS para a nossa língua. Isso é muito importante, eu tenho trabalhado muito nos grupos da ISO e lá na ABNT, traduzindo os documentos. A gente sabe que aqui no Brasil a área de TI ela tem uma certa fluência de
do idioma de inglês, mas no caso aí para que a gente tenha maior adoção, e eu diria assim, até nos adaptarmos à própria terminologia utilizada dentro dos padrões, é muito importante que a gente tenha, de fato, a nossa versão brasileira publicada aqui, né? Então, eu tive aí a honra de coordenar esse grupo de especialistas brasileiros que ajudou a traduzir o SIS para português, né? Então, na verdade, junto com a participação de outros membros da módulo também, que além de participar do desenvolvimento da tradução, participamos também na elaboração do documento. Algumas das medidas de segurança e controles do SIS atuais foram fruto aí de discussões dos nossos especialistas, né? Então, esse trabalho é importante para as empresas brasileiras de segurança cibernética, porque agora nós temos essa referência, esse padrão em português. Então, quando falarmos agora, por exemplo, do controle 1, que é o inventário e controle de ativos corporativos, a gente tem ali 1.1, que faz parte da lista do grupo de implementação 1. Se vocês perceberem no documento, né, nós temos aqui 3 colunas, IG1, IG2 e IG3, sendo que, no caso do controle 1, são esses 2 primeiros controles que compõem, o Cássio Ramos vai detalhar um pouquinho mais, as medidas de segurança prioritárias consideradas pelo TCU. Já o controle 3, que é usar uma ferramenta de descoberta ativo, ela é uma medida de segurança importante, mas ela não está naquela lista prioritária de controle cibernético, ele está no nível aí do IG2. Então, não é que a gente não precisa fazer, é que se você não fez ainda o trabalho de casa do IG1, como mostra aí a análise de maturidade do TCU, primeiro prioriza e começa desses controles de medidas de segurança para ontem. Falando um pouquinho agora sobre os outros documentos complementares dos controles do SIS, né? Acho que já foi citado um deles muito importante, é o guia de privacidade do SIS. Lembrando que o guia de privacidade também ele possui a sua versão brasileira já traduzida. Então, se vocês forem no site do SIS, vão encontrar o guia de complementar de privacidade, disponível em português. E novidade, o nosso spoiler, né, é que nós estamos na reta final de publicar um anexo específico da LGPD para o Guia Complementar de Privacidade, né? Considerando aí os princípios da LGPD, complementando, então, o Guia de Privacidade do SIS, que fala sobre GDPR, fala sobre FIP, e aqui no Brasil a gente quer falar mesmo sobre LGPD. Outros 2 documentos importantes de complementares do SIS, né? O SIS publica muitas referências, relacionamento com outros padrões. Um deles é o relacionamento com a nossa ISO IEC 27002, a recente, né, publicada em fevereiro desse ano. Então, para as empresas que estão utilizando também a ISO 27000, é possível utilizar os controles do SIS em conjunto, de forma colaborativa. E como o Fernando antecipou, o SIS-RAM, né, que é o Risk Assessment Method, que é uma proposta de utilizar o modelo bastante objetivo para se chegar no nível de maturidade do SIS, né? Então, queremos sempre também, por esse trabalho comunitário, né, dessa comunidade do SIS, agradecer o SIS. A Módulo hoje ela é membro do SIS Security Suite, e com isso, inclusive, permite que a gente possa incorporar conteúdo do SIS dentro das nossas soluções, né? Então, na lei digital, por exemplo, que contém os diversos documentos, modelos de referência, LGPD, nós já temos a versão do SIS Ctrl V8 implementado em português. A nossa solução de riscos quantitativos, né? Gestão de riscos quantitativos cibernéticos, que é o QuantiRisk, também já incorpora a versão 8 do SIS nas medidas de segurança. O LGPD Manager, que é a solução para a gestão da LGPD, também já tem na parte de segurança cibernética incorporada o SIS V8. E já dando o gancho aí para um pouquinho do spoiler do que o Eduardo Poggi vai falar, o Maturity Manager, que é uma solução específica para a gestão da avaliação de maturidade e implementação de níveis de segurança para que se possam atingir maturidades desejadas, que é a solução Maturity Manager. Com isso eu termino, deixando aí um convite para vocês, se a Jéssica e o Rafa puderem me ajudar. Eu tenho publicado toda semana um artigo sobre as melhores práticas em cybersecurity. Tenho falado muito sobre os controles da ISO e, antecipando para vocês, esse fim de semana eu pretendo publicar um artigo específico sobre o SIS V8, né? Então, se tiverem interesse em participar, eu recomendo assinarem a newsletter. E também, finalmente, existe um grupo nosso no LinkedIn
que é um grupo dos documentos do SIS em português, onde nós, desde a tradução do SIS V8, depois a tradução do guia de implementação, a discussão sobre o anexo da LGPD, a gente tem utilizado esse grupo no LinkedIn, é um grupo alto nível, com bastante especialistas, pessoal fera aí participando junto com a gente nessa comunidade. Se vocês tiverem interesse também, eu peço aí para que a Gaia e a Jéssica, se puderem, posta aí o link, senão logo, logo eu posto também. Participem junto conosco aí dessa iniciativa de não só adotar os controles do SIS, os documentos do SIS, mas principalmente garantir que nós temos aqui no Brasil a versão disponível em português. Então, muito obrigado, pessoal. Bom, pessoal, bom dia a todos. Agradeço aí a todos pela presença. Eu me chamo Cássio Ramos, sou o diretor de serviços, né, o head de serviços aqui da Módulo, e nós vamos ampliar um pouquinho, ou seja, detalhar um pouquinho cada um desses 5 controles de segurança que, como foram ditos aí, eles foram definidos pelo TCU como 5 controles de segurança para ontem. Então, o TCU ele não definiu que esses são os únicos controles importantes, ele definiu que esses são para ontem, como se isso já fosse uma dívida. E que a meta, então, é rapidamente resolver esses 5, e depois que os 5 estiverem resolvidos, a gente parte para a resolução do IG1. Então, isso aí está documentado nessa cartilha do TCU. A cartilha é bastante interessante e o documento que descreve a metodologia também é muito interessante. Na cartilha são definidas as finalidades de cada um dos 5 controles. Então, a gente percebe aqui a importância de ter um inventário e controle de ativos, um inventário de hardware, ter um inventário de software, a gestão contínua de vulnerabilidades, conscientização e resposta a incidentes. Eu queria ressaltar o seguinte: o importante não é ter um inventário de ativos, é ter uma gestão desse inventário. Porque o inventário ele não é estático, o inventário ele é sempre dinâmico. Tudo isso aqui que o TCU descreveu, a importância é que a gente consiga fazer uma efetiva gestão em todos esses itens. Para cumprir o inventário de ativos, de hardware, 2 medidas de controle, ou seja, 2 subcontroles, 2 medidas de segurança. São 2 atividades. Para o efetivo controle de software, 3 atividades. Gestão de vulnerabilidades, 4 atividades. Conscientização, que é o elo fraco da corrente, são 8 atividades. E a gestão e resposta de incidentes, 3. Como objetivo, só para a gente destacar aqui rapidamente, essa correlação aqui foi feita pelos outros palestrantes, mas é importante, né? Ou seja, é um total de 20 atividades das 56 que são do IG1. Então, é uma priorização dentro da priorização. A finalidade de cada um desses controles, primeiro, identificar e impedir a utilização de ativos não autorizados e não gerenciados. Então, a gente precisa conhecer o nosso parque e tem que saber o que fazer quando um ativo que não faz parte do parque entra no inventário. A gente vai jogar para quarentena, a gente vai eliminar, a gente vai homologar, e isso é importante de se ter em mente. A mesma coisa, inventário de software, né? Identificar e impedir a utilização. Então, o software precisa ser identificado, o software corporativo precisa ser homologado, tanto para laptops, para dispositivos móveis, para servidores, Windows, Linux, etc. E, além disso, a gente tem que impedir a utilização de um software que está desatualizado, que não está homologado, mitigar esses riscos. A gestão contínua de vulnerabilidades foi identificado no relatório também do TCU, nessa pesquisa que foi feita, que muitas das instituições fazem análises de vulnerabilidade, porém elas não fazem uma gestão contínua. A gestão contínua significa que o processo tem que ser cíclico. A gente analisa a vulnerabilidade, a gente trata a vulnerabilidade, a gente reporta, a gente faz um outro ciclo e assim sucessivamente. Existem métodos para fazer análise, priorizar, corrigir, reportar e voltar a isso. Ou seja, é um cenário dinâmico em que a gente tem que fazer o PDCA da vulnerabilidade rodar. Conscientização
reduzir a possibilidade dos incidentes derivados aí do comportamento humano, que é vamos dizer, o elo fraco da corrente, e caso existam incidentes, os incidentes vão acontecer, a gente consiga identificar e recuperar rapidamente. O Fernando já explicou um pouco mais sobre isso. O TCU fez uma pesquisa em 377 organizações, e aí a gente pode perceber que o método foi a autoavaliação. A autoavaliação nunca é o método mais efetivo. O método mais efetivo é quando a gente estabelece um critério único e os avaliadores são, vamos dizer, têm um critério rígido para fazer essa autoavaliação, para fazer a avaliação. No caso do TCU, foi uma primeira avaliação e foi decidido fazer uma autoavaliação. Então, provavelmente, também existem distorções. E aí vamos detalhar um pouquinho os controles, né? Aqui ao lado, do lado esquerdo, eu coloquei uma ferramenta como sugestão. Não é a única, nem é a melhor. É só uma sugestão de ferramenta. Aqui, as medidas de segurança, que é o inventário de ativos detalhado, deve ser estabelecido e mantido. E tratar os ativos não autorizados. O que a gente inventaria? Primeiro, a gente tem que ter um processo formal de gestão de inventário. A gente inventaria os tipos de dispositivos, os sistemas operacionais, suas respectivas versões, fabricante do hardware. O fabricante do hardware é importante porque existem hardwares que têm garantia e essa garantia pode ser controlada dinamicamente. A gente verifica aqui, por exemplo, o status de garantia do hardware, os responsáveis, o status de utilização de antivírus, de atualização, ou seja, é um dashboard que foi criado com uma visão de segurança, para que a gente consiga interpretar dispositivos que precisam de alguma ação ser tomada com relação ao inventário de hardware. E o que tem que ser inventariado? Tem que ser inventariado dispositivos internos dentro da rede local, desktops, laptops, servidores, dispositivos em nuvem pública, em nuvem privada. Tem que ser inventariados dispositivos de propriedade dos usuários ou dispositivos que interagem com a instituição, dispositivos móveis que andam com o usuário a qualquer lugar, ou seja, daí a importância de ferramentas como MDM e MAM. O MDM, ele inventaria o dispositivo e controla aquele dispositivo. E o MAM, ele inventaria as aplicações e controla o uso de aplicações. Aqui o Microsoft Endpoint Manager é uma das ferramentas que tem como pretensão fazer esse inventário completo e o controle tanto do hardware quanto do software, dentro da sua rede local e fora da sua rede local, ou seja, na nuvem, que é mais efetivo para dispositivos móveis que se movimentam junto com o usuário. O mesmo ferramental pode ser utilizado para inventário e controle de software. Os objetivos aqui, os subcontroles ou medidas de segurança, primeiro, estabelecer o inventário, assegurar que o software seja suportado. Então, isso é importante, porque às vezes a gente está utilizando software que já está obsoleto, que não tem mais correção de fabricante, e tratar esses softwares. Então, aqui é um dashboard semelhante ao outro, só que com uma visão de software. Aqui a gente pode observar que nessa simulação aqui, de um total de 74 ativos, existem 7 ativos que possuem uma ferramenta, que é o 7-zip, que é utilizado para zipar e unzipar arquivos. A pergunta é, isso está autorizado, essa ferramenta, esse tipo de ferramenta está autorizado para ser utilizado na corporação? Está autorizado para ser utilizado nos servidores? Por que existe uma versão 4.57 e uma recente que é a 16.04? Claramente, esse parque não tem atualizações efetivas para as aplicações. Esse tipo de visão é que precisa ser obtida e a gente precisa tratar esses problemas, esses riscos, né? Quando a gente fala de gestão contínua de vulnerabilidades, também várias ferramentas podem ser utilizadas. Eu só coloquei aqui, até por questões de espaço no slide, ferramentas para a gente fazer o update de sistemas operacionais e de aplicações. Mas existem várias outras. Estabelecer e manter o processo de gestão. Ou seja, gestão significa a análise, avaliação e tratamento.
e o reporte. Então, a gente precisa fazer esse ciclo girando o tempo inteiro. Estabelecer e manter um processo de correção. Então, as vulnerabilidades têm que ser verificadas, têm que ser corrigidas, têm que ser reportadas. Executar a gestão automatizada, aqui está claro, ele tem que ser automático, de sistemas operacionais, usando, por exemplo, ferramentas de orquestração aí da Microsoft, do Linux, para que essas atualizações sejam feitas de forma automática, e executar a gestão automatizada de correção de patch, de aplicativos. E aqui, por exemplo, os Update Rings, eles funcionam para atualização de sistemas operacionais, Windows, e aqui o Microsoft Defender ATP é um exemplo de ferramenta que faz a gestão automatizada e correção de patches de aplicações. Aqui um dashboard de gerenciamento contínuo de vulnerabilidades. Foram analisados 14 ativos. Esses 14 ativos foram implementados e seu antivírus foi instalado e as atualizações foram feitas. Com um prazo de 3 ou 4 meses de diferença, nós fizemos uma análise de vulnerabilidade. Olha a quantidade de vulnerabilidades que foram encontradas num parque que tinha sido atualizado há um período de mais ou menos 3 meses atrás. Tá? Então, 29 vulnerabilidades muito altas. O que significa uma vulnerabilidade muito alta? Normalmente, é uma vulnerabilidade que pode ser explorada de forma remota por um atacante e que já tem patch para ser aplicado. E nesse caso aí não foi, né? Conscientização. Aqui o elo mais fraco da corrente, né? É a conscientização. Estabelecer e manter um programa. Quando a gente fala de estabelecer e manter um programa, significa que é necessário o envolvimento de outras áreas da empresa para que esse programa seja um programa contínuo. Então, é necessário, muitas vezes, que o RH tenha um envolvimento pleno para que isso seja um processo institucional e que a conscientização seja algo contínuo para todos os colaboradores, de acordo com o nível de necessidade de cada um. Então, a equipe de TI tem um nível de necessidade de conhecimento de segurança diferente de quem está no chão de fábrica, que é diferente dos diretores, que é diferente da massa da corporação. Isso tudo tem que ser planejado e trabalhado de forma contínua. Treinar os colaboradores para reconhecer ataques de engenharia social, tanto por e-mail, quanto nas suas redes sociais, quanto no WhatsApp, no Telegram, nas plataformas de interação, como, por exemplo, o Teams, etc. Treinar os colaboradores para as melhores práticas de autenticação. O colaborador tem que saber qual é o tamanho de uma senha, a complexidade dela, que ela não pode ser utilizada em sistemas diferentes, a mesma senha, ou seja, o colaborador tem que ter esse treinamento o tempo inteiro. Treinar para as melhores práticas de tratamento de dados. Então, o colaborador tem que aprender como classificar um dado, como colocar um label num dado de confidencial, sigiloso, privado e etc. Evitar a exposição não intencional de dados. A gente tem que ter muita atenção em e-mails que o destinatário, por exemplo, eu posso ter um Fernando Neri e um Fernando Almeida na empresa. E eu digito o Fer, aí aparece Fernando Neri, eu mando mensagem para o Fernando Neri, mas na verdade era para o Fernando Almeida. Então, isso aí é uma exposição não intencional de dados que o colaborador tem que aprender a trabalhar com isso. O seu laptop que foi, por exemplo, roubado, foi perdido, como é que a gente trata isso, né? O colaborador precisa desse treino. Reconhecer e notificar incidentes de segurança, acontece um incidente, um malware, no dispositivo do colaborador, o que ele tem que fazer? O colaborador também precisa identificar e notificar a falta de atualização de segurança. Então, ele se depara com uma situação em que o seu dispositivo não está atualizando e existe um erro ali, ele tem que reportar. E treinar os colaboradores para os perigos das redes inseguras. A gente precisa explicar aos colaboradores qual é a postura deles no ambiente de trabalho, num cybercafé e na sua casa. Por quê? A gente está trabalhando no cybercafé com uma rede insegura e pública. Dentro de casa, a gente está trabalhando com uma rede privada, mas ela é insegura, porque os nossos familiares, eles competem com aquela rede. Então, um incidente de segurança no laptop de um filho pode se tornar um incidente de segurança num laptop corporativo que está dentro da casa do colaborador. Além disso, alguns
colaboradores compartilham os seus dispositivos, por exemplo, seu laptop, com os filhos. Então, como é que a gente trabalha, como é que a gente trata esses riscos? Com a segregação, mas o colaborador precisa entender como fazer isso. Aqui uma ferramenta da Microsoft, o simulador de ataque, em que a gente a gente gera, né? A gente simula diversos ataques, como, por exemplo, ataques de phishing. Aqui é um exemplo de um e-mail sendo customizado para que seja enviado para todos os colaboradores da empresa, e aí a gente pode observar os resultados de quem clicou, quem deixou de clicar, e esses colaboradores que caem no phishing, eles já têm associado a eles um treinamento sobre aquela técnica, né? Além disso, nós temos também nesse simulador de ataque, ataques de força bruta e spray de senha, né? O spray de senha é um ataque muito comum que é feito quando a gente descobre qual é a senha padrão que aquela instituição usa. Então, por exemplo, suponhamos que nós temos aí o TCU. TCU, quando troca a senha dos seus colaboradores, coloca TC1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a gente pega aquela senha TC1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e a gente faz um spray dela para todos os e-mails ou para todos os usuários da instituição. E a gente consegue descobrir quem está com a senha padrão da corporação. Isso também é possível fazer dentro da plataforma e vários outros exemplos que simulam malware, etc. e tal. A resposta a incidentes, que é o último dos controles, né? Primeiro, designar um responsável. Tem que haver alguém com a responsabilidade para gerenciar o tratamento e o tratamento de incidentes. Estabelecer e manter as informações de contato. Essas informações de contato são contatos internos na instituição e contatos externos. A quem eu devo informar quando acontece um incidente de segurança? Internamente na empresa e externamente. E estabelecer e manter um processo para recebimento e notificação. Então, quando se recebe um incidente, como é que se recebe? O que nós devemos fazer? Existe um sistema ou não para isso? Aqui é o mapeamento do processo de gestão. Percebam, mais uma vez, é gestão de respostas. Então, a gente tem que ter um processo que gere todos os incidentes, os tratamentos e as respectivas respostas. Aqui uma lista de todos os incidentes, aqui um dashboard que mostra os incidentes, quais são, eu escondi alguns aqui porque por questão de confidencialidade, e as suas respectivas prioridades. Então, tem que ter um método para priorizar quais incidentes nós vamos tratar em primeiro. Isso é muito importante, porque nem todos os incidentes a gente consegue tratar. Então, a gente tem que tratar aqueles que são mais importantes. Eu agradeço a presença de todos e passo aí para o próximo. Acho que é o Pode, Eduardo Pode. Obrigado. Muito bom dia a todos, né? A ideia aqui, como os que todos já falaram bastante aí do conceito do CIS, o subconjunto, o extrato, vamos chamar assim, que é o extrato que o TCU tirou de quais são os controles mínimos para ser implantado, e a gente vai falar um pouquinho de uma solução que a gente tem, que é a nossa solução de avaliação de maturidade, e como a gente fala na gestão de maturidade, a gente está falando que os controles do CIS são controles de gestão. Ninguém está falando aqui para configurar um firewall ou configurar alguma coisa. Estão falando dos controles que são do CISO. E voltando um pouquinho, só para me apresentar, né? Eu sou Eduardo Pode, que eu esqueci. Eu sou o CISO da Módulo e eu tenho um outro chapéu também de soluções de riscos em nuvem, de riscos cibernéticos, tá? Então, a pergunta, uma provocação que a gente traz, basicamente, é como é que eu consigo ter um processo ágil de gestão desses controles do CIS e a maturidade desses controles do CIS, né? Porque, na verdade, eu quero ter pelo menos esse extrato mínimo dos controles do CIS bem maduros na minha empresa, que é o foco principal do TCU, né? E quando a gente fala desse extrato, né, a gestão de maturidade, o que está por trás? Está por trás eu ter efetivamente não só o levantamento da maturidade, mas também o registro, a transparência de como eu estou implantando, se os controles estão implantados ou não. Então, a gente precisa ter esse registro e esse andamento de o que está sendo feito para implantar esses controles, tá?
Então, fazendo um resumo aí, esse é um slide bem bacana, que todos os controles do SIS, eles focam dentro do... Eles estão associados vamos dizer assim, ao NIST Cyber Security Framework, que são esses 5, identificar, proteger, detectar, responder e recuperar. E dentro deles, a gente vê que a gente tem a maioria dos controles. A gente pode falar aqui alguns controles de identificar, alguns controles de proteger e alguns controles para responder. Por que está assim? Porque alguns controles focam em você identificar a sua superfície de ataque da sua empresa, que são nos 3 pontos. Ou são das pessoas, da parte de tecnologia, tanto hardware quanto software, e são as pessoas que são o elo mais fraco. E você tem 2 controles, que são os controles de corrigir os buracos nessa superfície de ataque tecnológica e conscientizar as pessoas para corrigir os buracos nessa superfície de ataque de pessoas. E, caso nada disso dê certo, eu faço a gestão de resposta, que é para isso que esses 5 controles funcionam, tá? Então, importante é que eu faça um processo de avaliação da maturidade, identificando os gaps aí nesses controles. Aí a gente está falando desses 5, que é desse extrato, dessa essência, né, que são os controles fortes. E esse gap, uma vez analisado esse gap, a gente tem que tratar. Antigamente, muitas empresas faziam análise de gap, análise de gap, análise de gap. Cada ano faziam análise de gap, mas não corrigia nunca. Então, a ação de gestão da segurança não é só analisar o gap, não é saber onde você está, mas também fazer a implantação, controlar e monitorar essa ação de implantação, que muitas vezes, né, as pessoas fazem usando planilhas, sistema automático de planilhas, né, que a gente costuma chamar na moda, o famoso SAP. E planilha, você sabe que ninguém controla, vai para um lado, vai para o outro, você tem que criar, dar um trabalho, tem que montar a transparência. Então, a gente entende que esse monitoramento e essa gestão do plano de ação tem que ser automatizada, tem que ser transparente para todos os envolvidos dentro da organização, né? Então, a automatização, a gestão dessa gestão, ela traz alguns benefícios. O primeiro deles, que a gente está botando aqui embaixo, mas não está na primeira ordem, que é a incorporação de evidências para aqueles órgãos reguladores, né, que exigem informações dos avaliados, de forma que eu consiga trazer evidências e demonstrar que eu estou atendendo, né? E fora todo o outro processo, que é a centralização da gestão, proteção, indicadores de monitoramento. E a gente sempre fala que o SIS ele tem uma gestão, mas essa gestão só pode ser evidenciada por indicadores. Então, esses indicadores de gestão eficaz, esses indicadores de monitoramento, controle de acesso e assim por diante. Tá? Basicamente, a oferta do Maturity Manager ela envolve também consultores e a gestão do cliente. A gente, como CISO, a gente sabe e entende que precisamos fortemente ter o controle do que está sendo feito de forma transparente e controle eficaz do que está sendo executado. Então, o Maturity Manager ele traz esse benefício de permitir que a gente possa controlar e visualizar o que está sendo feito, alocando as pessoas de forma correta, como a gente vai mostrar mais adiante. Tá? Acho que tá. Então, o Maturity Manager ele tem o quê? Então, ele é uma solução em ambiente SaaS, tá? Integrada ao seu diretório de autenticação e com toda a segurança que é peculiar à própria moda. Tá? Então, basicamente, a gente tem um sistema que permite você ter o painel, transparência, tanto da análise da avaliação de maturidade, com o tratamento e o monitoramento propriamente dito. Então, esse aqui é um exemplo, né? Só um painel de maturidade. A gente pode ver que a gente está vendo a maturidade de todos os controles do SIS, ele te traz a maturidade do que foi analisado, além de trazer essa atual, ele te traz uma projetada, que é desejo da empresa, e os status de implementação, permitindo você monitorar esse andamento. Tá? Além disso, você pode ver que a gente tem uma lista também, então a gente só elencou aqui a maturidade dos controles do SIS, então a gente pode ver o SIS 1, 2, 7, 14 e 17, e para cada medida, o que está feito. Eu posso entrar aqui, por exemplo, e editar essa medida, tá? Identificar, ter uma leitura, tudo automatizado,
em ambientes SaaS. Posso fazer análise, posso fazer avaliação, né? A análise, ela foca, a gente utiliza o método do Sysram e ele utiliza um método em que ele tem 4 pontos a serem identificados, ou seja, se esse controle de gestão, essa medida de gestão possui uma política definida, se o controle está implementado, se ele está automatizado, se tem um modelo de reporte, de indicador desse controle, e daí a gente gera um indicador de rating, né, daquela medida. A partir dessa definição da política, do status da política e do status futuro, eu quero, por exemplo, eu tenho uma política parcialmente escrita com uma política escrita, o sistema permite criar as ações de tratamento que vão ser definidas com alguns responsáveis. E essas ações de tratamento, elas podem ser monitoradas, né? Ou seja, todas as ações que têm focos em implementação, naqueles 4 pontos de política, aqui é de reporte ou de automatização, e quantas ações tem para cada um. Por exemplo, o controle 7 ele tem 7 ações de tratamento, e a gente pode monitorar essas ações de tratamento com o responsável, observando a situação. Posso clicar aqui no link e identificar o status dessa ação, podendo, inclusive, criar um Gantt, né, definindo responsáveis com cada tarefa para fazer essa ação relacionada com essa medida. Ou seja, do controle da maturidade futura, eu consigo criar uma ação de tratamento, criando, inclusive, o Gantt, para onde essa maturidade vai e que ações têm que ser feitas com prazos de términos dentro do próprio sistema. Além disso, eu já estou caminhando para terminar, o sistema permite que eu monitore de tempos em tempos qual é a evolução da maturidade dentro da sua empresa, tá? Decorrente dessas análises, dessas avaliações que são feitas periodicamente. Então, a gente sabe quantidade de controles, quantidade de medidas e assim por diante, e a maturidade, claro, global do sistema. É claro que vem também alguns relatórios automatizados, que a gente sabe que, em que pese que a gente enxerga que online, tudo funcionando transparente, etc., é bacana porque dá agilidade ao processo. Mas alguns órgãos regulamentares exigem aquela evidência impressa, aquela informação necessária, e o sistema permite gerar alguns relatórios. E eu vou para o meu último slide aqui, pessoal, um call to action, né? É importante que esse call to action é um resumo do que eu entendo que seja fundamental para vocês começarem a sair de uma situação onde não tem controle, não sei o que está sendo feito, e para uma situação onde você tem um controle total da gestão de segurança cibernética. Primeiro de tudo é conhecer o CIS, acho que é fundamental. Todos têm que entender o CIS. O CIS é um consenso mundial e ele tem as melhores práticas de gestão de segurança cibernética. Isso é muito importante. A gente não está falando de controle tecnológico, falando de gestão de segurança, ou seja, o CISO tem que estar olhando para o CIS. Segundo, avalie a maturidade. Observe qual o nível de maturidade que você tem do seu controle CIS, não só o atual, mas o futuro, para onde você quer ir. Ninguém quer tirar 10 toda hora, porque tirar 10 toda hora envolve custos que talvez sejam desnecessários, tá? Então, avalie a sua maturidade, defina as ações de tratamento e monitore-as. Às vezes, a gente acha que definir sua ação é suficiente. Não, vocês têm que monitorar, montar um painel de evolução de monitoramento dessas ações de tratamento. E, por último, né, comunique isso para a alta gestão, para os executivos, porque esse é o papel do CISO, é comunicar isso para a gestão e repita o processo continuamente. A gente está falando de um processo de gestão e não de uma corrida de 100 metros ou de uma corrida rápida. Mas a ideia é que você monitore e continue fazendo isso, identificando a maturidade e evoluindo e trabalhando o processo. Aqui, então, eu encerro, passo aí para acho que é para o Carlos Afonso, né, Fernando? Opa, bom dia a todos, né? Na verdade, antes de dar sequência aí nas perguntas, quero agradecer a todos, né? Agradecer ao time da Módulo, que mostrou um pouquinho da nossa metodologia, mostrou um pouquinho do que a gente tem de solução,
E até dizer que a maior parte, eu já estou na moda há mais de 20 anos, né? Acho que a maior parte dos projetos que nós já executamos até hoje foi de avaliação de segurança, foi de gestão de conformidade. Então, acho que a gente tem um time aí bastante experiente, bastante certificado, bastante preparado. E estamos à disposição de vocês, tá? Para o que vocês quiserem, a gente está aí para fazer o atendimento comercial de projeto, trocar ideia. A gente gera um conteúdo bastante relevante, que nem a gente já informou através dessas lives, que ficam disponíveis para vocês. E é isso. Então, eu vou abrir para as perguntas, né? Já para que a gente consiga aí, já na reta final da live, né? E a gente consiga aí, pelo menos, responder algumas dentro do tempo da live. Daí o resto, como a gente sempre faz, podem encaminhar para a gente, que estamos à disposição. Tá? Aí, Fernando, não sei se você quer conduzir a parte aí das perguntas, para selecionar algumas que a gente consiga responder aqui. Eu acho que a gente pode partir, né? Só um minutinho, que eu estou com 2 microfones aqui. Nós podemos partir para as considerações finais, né? Nós consumimos um tempinho um pouco maior aí do que o que a gente estava previsto. Eu vi aqui que o Gilmar, né, falou sobre um ponto que são os decisores, né? Ou seja, você precisa tomar decisão, precisa ter vontade política para fazer as ações de segurança, né? Nós temos feito algumas apresentações que falam sobre responsabilidade civil e improbidade administrativa. O cerco está fechando em termos da segurança, né? Você já tem uma lei, já tem a LGPD, você já tem as políticas, né, de gestão de riscos cibernéticos, você tem a política do governo federal, tem a política do judiciário, você tem as várias normativas que estão surgindo do GSI, da Secretaria de Governo Digital, dos próprios órgãos estaduais e municipais, e agora tem essa recomendação do TCU. Então, e além disso, ainda tem a LGPD que faz essa recomendação. Então, eu entendo que hoje, né, os profissionais de segurança da informação, os profissionais das áreas de controle, eles têm toda a possibilidade de atuarem e fazer a argumentação para a garantia de que vai haver a gestão, a decisão a favor da segurança cibernética, né? A prioridade dos recursos e assim por diante. Inclusive, por quê? Porque os gestores eles também, hoje, eles estão, uma vez que existem várias regulamentações, eles estão sobre a responsabilidade deles, né? A responsabilidade no CPF mesmo, caso não haja esse investimento em segurança. Então, o nosso trabalho, o principal trabalho que nós temos hoje a fazer é exatamente disponibilizar para vocês o plano de ação para atender a regulamentação do Tribunal de Contas. Então, esse é o serviço básico que a gente tem feito e entendo que a gente consegue ajudá-los, né, a atender a essas exigências do Tribunal de Contas de forma que a gente possa, que vocês possam atendê-lo. E como eu até tinha mostrado, e o Cássio, o Alberto e o Poggi comentaram sobre isso. São 156 controles. O TCU está falando dos 20 prioritários. Então, isso é o básico do básico. E acho que a gente consegue ajudá-los a dar uma resposta bem rápida. Porque, na verdade, o que vocês precisam fazer não é só atender o que tem do TCU, né? É associar a sua estrutura, a sua infraestrutura, o seu modelo de negócios com as exigências do TCU. Cada organização funciona de uma maneira. Uma está mais na nuvem, a outra está mais dentro de casa, uma tem equipe de segurança, a outra precisa de prestador de serviço para a equipe de segurança. Cada organização é de uma forma, eu acho que a gente consegue atendê-los dessa maneira. Vou passar para o Alberto, e aí, na sequência, Alberto, para o pessoal fechar aí a nossa apresentação de hoje. Eu acho que o Gilmar teve uma participação bem ativa aqui nas colocações e nas perguntas, né? Eu acho que a questão, até pegando o gancho aqui da questão do problema de órgãos reguladores, é que pedem, não estabelecem a política e o modelo a ser seguido, deixando livre a cada um. É mais uma ação política e não de fixação de políticas, regras e normas. Acho que é um ponto bastante importante, né? Porque a gente tem visto bastante a ideia de que muitas vezes, até mesmo em relação a normas que são publicadas e padrões que são publicados,
algumas vezes essa norma é uma norma alto nível mesmo, né? Então, ela foca muito mais no que precisa ser feito, no que como precisa ser feito. No caso específico aí dos documentos do CIS, existe um detalhamento, né? Se a gente for, acho que o Cássio já deu uma passada, no geral, assim, do que seriam as principais questões envolvendo aí as 20 medidas de segurança dos 5 controles para ontem, né? Mas existem outros documentos, sem dúvida, aí que podem fortalecer. A gente procurou até nessa solução do Maturity Manager ter uma ideia de uma ação bastante prática, né? Então, assim, se existe um nível de maturidade atual que é inexpressivo, um nível muito baixo, com certeza, se esse controle é um controle prioritário para ontem, o ideal é que a situação desejada seja aí, no mínimo, usando aí o modelo de maturidade do CISRAM, o nível 3 ou nível 4, de preferência, né? Então, o que é que a organização precisa fazer para sair de onde ela está, nível 1, algumas até do 0, né? Para atingir esse nível 3 e 4. Isso é um processo de maturidade. Não vai sair de uma noite para o dia do 0 para o 4. Tem que ir no degrau, né? E aí existem muitas ações que podem ser feitas, inclusive, sem custo. Sistemas e, às vezes, até aplicações que já existem dentro da organização que simplesmente não estão configuradas, né? Ações, como foram reportadas aqui também, relacionadas à conscientização. Então, eu vou passar agora a palavra, então, para as considerações finais aí do Cássio Ramos, que falou um pouquinho sobre os controles específicos, para que ele destaque o que ele considera que seria assim da priorização, ô Cássio, o que o pessoal precisa fazer, e logo depois o pode também responder ali uma pergunta do Gilmar falando sobre a ferramenta Maturity Manager. Vamos lá, Cássio. Bom, finalizando aqui, o importante é o seguinte, né? Se nós temos aí a priorização da priorização, esses controles eles devem ser efetivos e efetuados em ordem. Então, qual é a prioridade dentro dessas prioridades? É começar no controle 1, é ter, de fato, um controle efetivo do hardware. Depois que a gente tiver isso, a gente passa a ter um controle efetivo do software, porque sem esses dois, a gente não consegue ter uma gestão contínua correta de vulnerabilidades. A gente pode, em paralelo, treinar os colaboradores, isso não custa muito, e, a partir daí, a gente consegue consolidar tudo numa gestão efetiva de incidentes. Para que a gente consiga sair da etapa e começar a trabalhar nisso, eu acho que a primeira ação é conscientizar a pirâmide, o topo da pirâmide da instituição, para que eles entendam que existe uma responsabilidade, que o TCU está cobrando isso das instituições e que existem penalizações. Hoje em dia, as penalizações elas são individuais. Então, a gente tem um cargo de chefia e a gente pode ser penalizado se a gente não cumprir uma determinação. Então, nada melhor do que levar essas informações a quem decide e com isso, a gente fica, vamos dizer, protegido caso o decisor, por algum motivo, entenda que não há necessidade de cumprir uma orientação do TCU. Então, o entendimento do topo da pirâmide é fundamental para que a gente tenha, vamos dizer, uma massa crítica dentro da empresa e um orçamento mínimo para que a gente consiga evoluir. Esse é o meu entendimento, vamos dizer, básico de como a gente consegue a adesão e cumprir e o cumprimento efetivo desses controles, que são controles iniciais. Depois que a gente conseguir passar por esses controles iniciais, eu acho que o processo, vamos dizer, ele pega no tranco e pega embalo. É isso, Alberto. Eu passo aí para o Eduardo Poggi. Obrigado, Cássio. Eu vou até fazer uma apresentação, mostrar aqui a minha tela, que é a tela do próprio sistema e o ponto que eu considero crucial. É aquilo que eu falo, a gente faz, às vezes, uma análise no ano, faz uma avaliação de maturidade no outro, e não faz, o que move, o que reduz o risco é a ação de tratamento, não é a avaliação. Então, eu acho que é fundamental a gente começar a monitorar, e isso é que eu trago assim, para os CISOs, monitorar e acompanhar as ações de tratamento pelos responsáveis. Ou seja, a ferramenta ela traz até muito mais do que os controles do TCU. Ou seja, eu tenho os controles que são os mínimos do TCU
e eu sei a quantidade de ações que eu tenho que fazer e monitorar quem é o responsável por fazer isso e quantas são de cada um. Então, eu considero fundamental acompanhar o tratamento e as ações, ver o que está atrasado, e é interessante que este painel ele passa a ser transparente para qualquer nível de execução, caso você dê o controle, dê acesso e visualização de todos os níveis da empresa, seja do nível de gestão de segurança cibernética, do nível de diretoria, do board e até do presidente. E até para a auditoria também monitorar o andamento dessas ações de tratamento. Então, a minha visão é que é fundamental monitorar a ação de tratamento. É aquele negócio, às vezes algumas ações, foi o que o Gilmar falou, algumas ações ficam sob responsabilidade pontual de uma área executora e a gente que é CISO fica sem a visão da execução disso. Então, é fundamental, e eu acho que esse é o ponto crítico, monitorar a ação, essas ações de tratamento para principalmente esses críticos, né, que são os mais críticos definidos, que atacam, que são focados nas principais superfícies de ataques tecnológicos e de pessoas. É isso, Roberto. Obrigado, Poggi. Acho que é importante esse conceito que foi trazido, né, dentro da ideia aí da responsabilização. Em inglês, o responsible é diferente do accountable, né? Em algumas vezes a gente traduz responsável e responsabilizado, né? E no caso do responsabilizado é aquele que precisa prestar conta. Muitas vezes um padrão, uma norma, um acórdão, ele pode até não ser de caráter mandatório obrigatório na sua nascença. Porém, o que pode acontecer é que, no caso de uma ocorrência, né, e a gente sabe que na área de segurança nós estamos longe de conseguir garantir segurança 100%, né? Então, é por isso que talvez o controle até de gestão de incidente seja um dos que precisa ser priorizado mesmo, mas no caso de uma violação, no caso de um incidente, é fundamental de fato, poder prestar contas de que o mínimo foi feito dentro da organização. Então, em termos de constituição, agir com diligência, né, e não com imprudência ou imperícia. E aí, nesse caso, aí, as referências aos controles do SIS, as referências à implementação básica dessa higiene cibernética, sem dúvida, é quase que uma espécie de seguro para que o gestor, para que o responsável aí por prestar conta, o responsabilizado, possa, de fato, ter aí uma garantia de que aquilo que precisava ser feito, pelo menos aquilo mínimo, ele de fato foi feito. Porque o contrário também é verdade. Quer dizer, se acontece um problema e esse dever de casa não foi feito, nós podemos ter problemas. Eu vou passar então agora para fechamento o Fernando e acho que depois o Carlos Afonso termina. Opa. Cara, o básico é o que nós realmente falamos, né? Responsabilização, começar com esses poucos controles. Esse documento do TCU ela é uma excelente orientação para você começar, porque saiba que você vai chegar aos 156 e, com certeza, né, o ano que vem, o CIS pode lançar a versão 9, com novos controles, com nova sequência de controles, principalmente. O controle 1 e 2, o Alberto mostrou lá uma sequência, né, que vai da versão 1 de 2008 até a versão 8 agora. O controle 1 e 2 sempre foram inventário de hardware e software. O controle 3 já foi malware, já foi análise de vulnerabilidade, já foi gestão de senha administrativa. Ele sempre muda, mas o 1 e o 2 nunca mudaram, exatamente porque as pessoas tomam poucas ações com relação ao seu inventário de hardware e software. Então, o próprio documento do Tribunal de Contas ele fala isso, você não consegue dar segurança àquilo que você não sabe que existe, ou você sabe que não existe. Por isso, a importância da gente começar a trabalhar em cima do próprio inventário, né? E isso aí, com certeza, ajuda bastante a gente e ajuda a implementar todos os recursos de segurança. Se você não tem um inventário e tem um excelente modelo de vulnerabilidade, por exemplo, você vai continuar com alguma vulnerabilidade, porque você não sabe aonde que você vai analisar a vulnerabilidade. E tem também o ponto que é importante agora, né, uma vez que existe esse documento do TCU e você precisa, com certeza, prestar contas, é você ter o seu plano de ação, e é onde eu acredito que nós podemos ajudá-los. Então, contem conosco, se quiserem uma apresentação similar a essa para a organização de vocês, entre em contato com a gente e passar para o Carlos Afonso para ele fechar. Obrigado, pessoal. Bom fim de semana a todos.
Pessoal, antes de fazer o fechamento, alguns lembretes, né? No chat aqui da reunião, a gente disponibilizou o material TCU, tem também o canal do nosso YouTube, e reforçando o que o Fernando falou, né? Se quiserem que a gente internalize essa mesma apresentação dentro das suas organizações, estão à disposição. Se quiserem uma proposta nossa, a gente tem proposta para poder, com pouquíssimo esforço, dar um diagnóstico, dar uma maturidade, como é que está o atendimento a esses controles que a gente colocou, elaborar um plano de ação, tá? Até apoio na implementação, disponibilização do software, enfim, temos soluções, até por conta da grande experiência que a gente tem, tá abrangendo todo esse ciclo de gestão da conformidade. Tá? Estamos à disposição, se quiserem, o contato nosso está nessa apresentação, está no próprio pessoal de marketing nosso, estamos à disposição, e aí, mais uma vez, agradeço aí a presença de todos e dos palestrantes também. Ok? Muito obrigado a todos, então.